Olá a todos, sejam bem-vindos à oficina Criando um Filme, que vai falar sobre o processo de produção de qualquer conteúdo audiovisual. O meu nome é professor Eduardo, eu sou, na verdade, professor dos cursos de cinema, design, publicidade, propaganda e jornalismo, e todos os cursos aqui da faculdade, eles possuem disciplinas audiovisuais. Todos eles têm algum tipo de produção de conteúdo, cada um colocado aos seus objetivos, cada um colocado às suas finalidades dos campos de conhecimento e das profissões. O que é a produção audiovisual? Produção audiovisual é tudo que a gente vê na TV, tudo que a gente consome na internet, os filmes, as novelas, as séries, conteúdos de youtuber, tudo é produção audiovisual e tudo precisa de planejamento, tudo passa por um roteiro, por um planejamento, por uma gravação e por uma edição. E são essas etapas que a gente vai falar aí nos próximos 30 minutos. Bom, como eu falei, os processos de produção, eles são universais. Se a gente estiver aqui na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, todos os conteúdos que a gente vê, eles passam por 3 fases básicas depois que o roteiro está pronto, que é a pré-produção, que é a fase antes de rodar, a produção, que é o momento que a gente está filmando, e a pós-produção, que é o momento da edição, o momento de juntar todo esse material e dar uma finalidade para ele. Tá? Então, as etapas que a gente vai conversar, elas estão dentro dessa lógica, 5 etapas, que é roteiro, o planejamento, a equipe, a filmagem e a edição. Tá? Então, nós vamos começar pensando no roteiro, e lembrando, então, que o grande segredo de qualquer produção audiovisual é a organização que a gente faz de todo o processo. A organização começa nas ideias que a gente coloca no papel, na formação da equipe, passa para a gravação, passa pela edição e finalmente a gente vai ter um conteúdo para ser exibido. A gente vê todo tipo de conteúdo, tem conteúdos mais simples, tem conteúdos muito complexos, tem conteúdos que são feitos entre 3 pessoas e tem conteúdos que a gente vê, por exemplo, uma série, que lá tem 400 pessoas na equipe. Então o nível de organização é muito grande. Então, a gente, de qualquer forma, vai ter que passar por essas etapas sempre na hora de organizar algum conteúdo. Tá? Bom, o roteiro, O que é o roteiro? O roteiro é uma ideia organizada no papel. A gente escreve um roteiro de acordo com uma ideia inicial e essa ideia inicial ela tem que virar uma narrativa. Então, eu tive uma ideia, Tá, e agora? Com essa ideia, eu vou começar a dividir e sequenciar cenas dentro de um roteiro. Dentro de um roteiro a gente vai começar a estipular então uma história, que ela pode ser pequena, mas dentro dessa história a gente vai cumprir algumas funções que o roteiro tem que ter. Tá? Então a ideia, ela tem que virar uma narrativa. E essa narrativa, ela acontece quando a gente conta uma história de alguém que se passa em algum lugar e alguma coisa está acontecendo. Quando a gente tem que contar um roteiro para alguém, essa é a grande pergunta de um roteiro. O que acontece nessa história? Tá? Então, a partir de uma ideia, eu vou criando personagens, eu vou criando lugares e eu vou criando uma coisa muito importante para qualquer roteiro, que é conflito. Conflito não necessariamente é uma coisa negativa, mas é algo que está acontecendo e tem que ser resolvido. Tá? Então, lembrem disso, o conflito é algo que tem que se resolver dentro da minha história. Pode ser uma história de amor, pode ser uma comédia, pode ser um terror, pode ser uma história de uma novela, mas alguma coisa tem que acontecer e tem que ser resolvida. Tá? Eu tenho um exemplo ali, um aluno acordou tarde e ele precisa fazer a última prova da aula. Então, o conflito dele é, acordei tarde, eu tenho que sair correndo para chegar na escola a tempo de entrar na prova. Tá? Então, a gente vai contar uma história onde ele vai cumprir aí obstáculos até chegar ou não na escola a tempo para entrar e fazer a prova. Quem vai decidir isso é o roteiro, quem vai decidir isso é quem escreve o roteiro. Tá? Vou dar um exemplo, esse exemplo que a gente está falando aqui, então vamos ver aqui no quadro. Tá? Isso já está sendo dividido por cenas, porque isso é muito importante. A gente conta uma história dentro do roteiro e a gente divide os acontecimentos do roteiro por cenas. Então vamos pegar esse exemplo aqui, que é esse exemplo aí do Pedro, que é o aluno que está atrasado para fazer a prova. A cena 1 se passa no quarto. Pedro abre os olhos, assustado, e olha para o relógio, dá um pulo e sai correndo. Cena 2, o Pedro já no banheiro. Pedro escova os dentes rapidamente enquanto veste uma camiseta. Aí corta para a cena 3. Cena 3 é a fachada do prédio.
onde a gente vê o Pedro abrindo a porta e saindo correndo, né, pela rua. E a cena 4 já corta para ele na parada de ônibus esperando, angustiado e olhando para o celular. Isso aí está descrito. O que a gente vê aqui? A gente vê uma divisão de cenas, vê o personagem que é o Pedro e vê as ações dele sendo descritas cena a cena. Isso é uma maneira muito básica de pensar a escritura de um roteiro. Tá? E depois do roteiro? Eu já estou com o roteiro escrito, ele já está definido, já acontece o início, o meio e o fim da história. E aí, o que a gente faz? A gente pode fazer um storyboard. O storyboard, ele é o roteiro desenhado, plano a plano do que a gente pretende fazer lá na nossa gravação. O storyboard ele é muito útil em vários lugares, em várias empresas e várias pessoas que são profissionais usam storyboard. A publicidade, por exemplo, usa muito storyboard na hora de pensar a transição do roteiro lá para a filmagem. Então, o importante do storyboard é a gente olhar para ele e entender o que o diretor pretende gravar lá no dia que começar, então, a gravação, que pode ser num estúdio, como esse aqui que a gente está vendo, ou pode ser fora, pode ser uma locação externa, como a gente chama. Tá? Aqui tem um exemplo de um storyboard de um filme americano que se chama Corra, que é um filmaço, inclusive, e ganhou roteiro de Oscar de melhor roteiro, né? E a gente vê aí já uma definição do que era o storyboard e do que é o plano de filmagem, né? Então a gente vê ali do lado o desenho de quem fez o storyboard e já vê o plano do filme acontecendo no lado. Tá? Então o storyboard ele é isso, ele é o desenho antecedente do que vai ser filmado. Falando nisso, podemos ver um curta-metragem agora que foi feito aqui pelos alunos de cinema da PUC, que é um curta chamado Solito, que é um curta que ele mistura uma gravação feita nesse estúdio que a gente está aqui com cenas de animação de personagens. Tá? Então os alunos eles fizeram uma coisa muito bacana. Eles foram nesse estúdio gravar cenários de papelão e eles gravaram todos os cenários de papelão nos enquadramentos que estavam definidos. Depois disso, eles passaram por uma animação onde os personagens animados eles interagem com esses cenários que foram filmados e fotografados aqui. Vocês vão ver o desenho, vocês vão ver como ele funciona. Então vamos dar uma olhada.
Então, pessoal, deu para ver ali o Solito, como funcionam os personagens. Vejam que é uma história curta, que ela não tem diálogo, mas que a gente consegue entender o que acontece com aquele protagonista, que é um personagem que mora na rua, que é solitário e que sentia falta de ter uma família e ganha um cachorro. E aí, ganhando um cachorro, ele tem uma nova família e esse era o conflito dele era a solidão. Então a gente vê também, além de uma história bonita, a gente vê uma produção muito bem feita. Esse curta, ele ganhou prêmio em Gramado e ele participou de mais de 50 festivais pelo mundo. Então é um curta que comunica todo mundo que vê, e atinge ali os sentimentos de todo mundo que vê. Muito bem. Tá, e depois que eu fiz o roteiro, como é que eu me preparo para filmar? Então isso é uma outra grande questão. A gente tem que organizar duas coisas importantes quando a gente prepara uma filmagem, que é a produção dessa filmagem e a organização da equipe. Bom, uma equipe ela pode ter 3, 4, 10 pessoas ou ela pode ter centenas de pessoas. Se a gente vê um filme da Marvel, a gente pode ter certeza que existe 400, 500 pessoas ou mais envolvidas naquela produção. Se a gente está falando de uma produção universitária, vai ser o tamanho do grupo, vai ser o tamanho da equipe. Aqui a gente está vendo nessa foto uma equipe universitária trabalhando. Ali por volta de 10, 12 pessoas. A gente geralmente organiza a equipe nesses setores que estão aqui, que é produção, direção, fotografia, arte, som e aí o elenco que vai participar e o elenco vai estar de acordo com o roteiro que foi escrito. Tá? O que é importante numa equipe? Importante é a organização, silêncio e cuidados que agora aumentaram ainda mais por causa do Covid. Então a gente agora tem todo um processo de higienização, de uso de máscaras, de álcool gel. Então as equipes estão filmando a partir desse ano com muitos cuidados e muitas restrições. Isso deixa o set de gravação mais lento, A gente está gravando menos por dia, mas tem que ter o cuidado de qualquer forma. O importante é que cada um tenha a sua função, que não falhe ao mesmo tempo, Então, na medida que a gente está dentro de um local, a gente tenta focar, organizar e conversar baixinho entre todos para saber o que cada um tem a fazer dentro de um set de gravação. Vamos ver uma equipe em ação, que foi uma equipe do curso de cinema, que fez um vídeo de 1 minuto. Vocês vão ver a quantidade de pessoas que está nessa equipe e vejam que todo mundo está fazendo a sua função e ao mesmo tempo está sendo divertido porque as pessoas estão rindo ali, estão se abraçando, estão conversando, É uma produção mais antiga, não é desse ano, mas vocês veem que tem uma dinâmica ali, que cada um tem a sua função e cada um tem a sua responsabilidade respeitando o trabalho do outro. Vamos dar uma olhada. Como é que vai ser a maquiagem dele? Só marcar um pouco, marcar a olheira.
Lusa. Sou diretora de arte. Meu Daniels, Prêmio. Cleverton, dou uma noite a todos. Câmera, ação. Valendo ensaio. Abraço de novo. Abraço de novo. Valendo take 2, câmera, ação. Espera aí que as palmas não são no making off. Foi! Bom, vocês viram então o making off de um curta feito pelos alunos de cinema. Vocês viram então, né, que é bastante gente, que é bastante trabalho e que é importante fazer toda essa movimentação, né? Vocês viram que tinha uma câmera de cinema ali também, né? Porque o curso ainda usa rolos de película, ainda usa uma câmera de cinema para fazer alguns exercícios. Todos os outros trabalhos, tanto do curso de cinema quanto dos outros, são digitais. Tá? Então a gente usa várias câmeras digitais aqui, como essa própria câmera que está me gravando nesse momento. Bom, a gente também pode gravar por celular. Cada vez mais os celulares têm câmeras melhores e cada vez mais a gente vê conteúdos, tanto na internet, até mesmo na televisão, que são feitos por celular. Hoje a gente tem grandes imagens produzidas por celular e eu queria dar um exemplo para vocês. E aqui a gente vê o celular colocado num equipamento que se chama Osmo, que é um equipamento que estabiliza a imagem. Tá? Então a gente pode caminhar, pode correr, e aí a câmera está gravando e a gente tem uma imagem mais estática, mais estabilizada, e a imagem com certeza vai ficar mais bonita. Bom, a gente vai ver agora uma publicidade feita pelos alunos de comunicação, que é um institucional sobre o Tecna, que é o Polo Audiovisual do Rio Grande do Sul, que é uma parte da PUC que está lá em Viamão, não é aqui no Campo Central. Esse foi feito totalmente por celular, vocês vão ver agora, ele tem 1 minuto e meio, e ele vai mostrar aí uma qualidade muito interessante de produção, onde os alunos fizeram o roteiro, fizeram toda a movimentação de câmera, fizeram essas marcações de movimentação e eles mesmos atuaram nesse vídeo que mostra as funcionalidades do Tecna, as estruturas que existem lá e para que ele funciona. Então vamos dar uma olhada.
Somos um ecossistema criativo. Somos audiovisual. Somos infraestrutura completa com alta tecnologia. Somos produção e pós-produção. Somos infinitas possibilidades em um lugar só. Somos Tecna. E você? Quem é você no mundo? Tecna, Centro Tecnológico Audiovisual do Rio Grande do Sul. Bom, a gente viu aí esse vídeo muito bacana aí feito pelos alunos da publicidade, né? Então, vamos pensar que ali, além de toda a gravação, teve todo um investimento em edição. Então, essa é a pergunta que eu deixo agora. Depois que a gente filma, o que a gente faz? Agora é hora de editar todo o material que a gente gravou. Tá? Existem muitos e muitos programas de edição. Tem programas profissionais e mais complexos e até existem programas para celular de edição. Então a gente tem aí uma série de possibilidades. Eu tenho certeza que alguns de vocês já editam, né, em casa, em algum tipo de programa mais básico, né, que são os softwares de edição que já existem nos computadores de vocês. Bom, o que é importante? Independente do que eu estou fazendo, a gente tem que passar por etapas que são básicas de edição, que é juntar todo o material, revisar todo o material, organizar e ordenar esse material na ilha de edição. Isso é um trabalho que é longo, a gente não deve fazer nada tão rápido em edição e a gente pode ir agregando efeitos sonoros, trilhas sonoras, pode agregar alguns efeitos de imagem, caracteres, vai de acordo com a intenção de cada conteúdo. Quando a gente vê um filme ou uma série, a gente sabe que existe um grande trabalho de pós-produção e tem coisas que são efeitos, que são modelagens, né, que são mudanças de cenário. Então, cada conteúdo vai trazer a sua complexidade de edição. Para vocês que vão fazer, por exemplo, curta-metragem, o que é importante é saber que existe uma ordem que deve ser respeitada e essa ordem está lá no roteiro de vocês, vai passar pela filmagem e aí vai chegar na edição. Tá? A gente vai ver também mais um vídeo feito por alunos aqui da comunicação, que é um vídeo muito, muito legal, que ele é um stop motion. O stop motion é um vídeo que a gente grava e depois a gente edita ele quadro a quadro. Vocês vão ver que tem uma série de efeitos aí que são feitos justamente pelo stop motion. Existe uma preocupação em gravar de uma determinada forma que depois a gente tem esse efeito do stop motion, que é um efeito que é originário lá das animações. Né? Também, de alguma forma, foi feito um stop motion lá no Solito que vocês viram antes. Tá? Então a gente vai ver esse vídeo, que foi um vídeo que fez muito sucesso. Ele está no YouTube e ele tem quase 30 mil views. Vamos dar uma olhada. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desses processos de produção. A gente sabe que é muito mais coisa do que a gente conversou aqui, né? Um curta-metragem ele pode levar 6 meses ou até mais para ser feito,
né? Então, assim, vai de acordo com a intenção da produção, vai de acordo com as condições da produção e vai de acordo muito com o roteiro. Mas o importante é que a gente faça um trabalho onde ele tenha seriedade, ele tenha foco, ele tenha respeito e, ao mesmo tempo, que com tudo isso a gente consiga se divertir. Então, vocês já devem ter feito alguns curtas em escola, vocês certamente vão ter vontade e vão ter possibilidade de fazer novos trabalhos. Então, não esqueçam, né? Fazer cinema, fazer filme, fazer série, fazer qualquer coisa, significa trabalho e diversão o tempo inteiro. Então, sucesso para vocês e até a próxima.